2 e do 14 em diante. Segundo livro de Samuel, capítulo 20, a partir do verso 1, 2, depois pule para o verso de número 14. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Versos 14 em diante. Este homem se chamava Seba, passou por todas as tribos de Israel até uma cidade chamada Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas, note bem, e apenas os beritas se ajuntaram todos e os seguiram. Vieram Joabe e os homens e os cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se, ele perguntou-lhe à mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um, note bem, cada um para a sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. O que fazer quando as famílias estão ameaçadas? O texto faz menção à insurreição de um homem chamado Seba. Este homem faz uma convocação, e a convocação é para que o povo se dividisse, se separasse. 10 tribos o seguissem e apenas outras ficassem com Davi. Ele faz uma convocação pública dizendo: nós nos apartaremos do rei, nós nos apartaremos de Davi. E Davi vai dizer que mais mal poderia fazer este homem do que a rebelião anterior causada pelo seu filho Absalão. E este homem passa a ser um andarilho, e diz o texto sagrado que ele não encontra lugar nenhum, mas chega numa cidade chamada Abel-Bet-Maaca, cujo significado é curso normal das águas de Maaca. E é com a entrada deste homem numa cidade que o curso normal da cidade das famílias passa a ser um inferno. Uma cidade chamada Pacífica, uma cidade conhecida e reconhecida como uma cidade de pessoas sábias, pacíficas, agora se transforma num campo de batalhas, num campo de guerras. Tudo isso porque um homem com alguns seguidores
entraram na cidade sem serem percebidos e colocaram em risco todas as famílias daquela cidade. E eu quero ainda, à guisa de introdução, dizer que não há famílias seguras quando alguns tipos de pessoas entram nas nossas casas e nas nossas famílias. Mas esta mulher e os seus conselheiros vão nos ensinar, vão nos trazer algumas dicas de como que nós podemos proteger as nossas famílias. E é possível que alguém que está aqui, ou ainda que esteja nos ouvindo, ou venha nos ouvir, cujas águas estavam tranquilas em suas casas, cuja família estava num curso normal como Abel Bet-Maaca, mas por causa de pessoas e situações, o curso das águas mudou completamente. E eu queria lhes mostrar aqui, à luz desse texto, o que causou esta ameaça e o que mudou o curso das famílias em Abel Bet-Maaca. Primeira coisa que leva famílias a viverem um inferno, a se tornarem um campo de batalhas, onde o curso das águas podem mudar de repente. A NVI, quem tem NVI aí, levante a mão. Quem não tem, projeta aí. A NVI começa no verso 1, chamando não de filho de Belial, mas diz que um desordeiro se levanta contra o rei Davi. Um filho de Belial. Belial significa inútil, sem valor. Uma pessoa inútil, uma pessoa sem valor, um desordeiro. Belial ainda significa um indigno se levanta. E eu quero dizer para você que quando as nossas casas, as nossas famílias recebem pessoas como Seba, pessoas desordeiras, indignas, inúteis, estas pessoas são capazes, amados irmãos, de colocar em risco as nossas famílias. Paulo, escrevendo lá em 2 de Coríntios capítulo 6, no verso 15, ele vai dar uma nova roupagem para o que é Belial. Ele vai dizer, pode haver concordância, pode haver harmonia entre Cristo e Belial, entre Cristo e o diabo. Nós estamos vendo, amados irmãos, que entra numa cidade colocando em risco todas as famílias de Abel Bet-Maaca, um filho do diabo, um desordeiro, um inútil, um indigno, alguém que se rebela contra o rei. Cuidado com quem entra na sua família, com quem entra na sua casa. Dá uma olhada no histórico dessas pessoas. Era alguém que se insurgia contra o rei. 2, este homem vai se rebelar. Ele é um rebelde contra o rei, um insubordinado. E muitas pessoas não só estão caminhando, como estão abrigando, hospedando rebeldes em suas casas. Alguém pode dizer, mas peraí, eu não estou abrigando alguém que está levantando-se para fazer uma guerra civil no Brasil. Mas é possível que alguém esteja abrigando alguém que se rebelou contra Cristo, contra a igreja, contra a liderança de uma igreja, contra o pai, contra a mãe, contra as autoridades constituídas pelo Senhor. Rebeldes são capazes de transformar Abel Bet-Maaca, rebeldes são capazes de transformar o curso normal de famílias em verdadeiros desastres, em campos de batalhas. Não por menos que lá em 1 de Samuel, capítulo 15, no verso 23, o profeta Samuel vai dizer que a rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. Está com um rebelde dentro de casa, é melhor chamar um feiticeiro. É melhor chamar um feiticeiro e botar ele para ser um hóspede na sua casa do que um rebelde.
Irmãos, quando rebeldes entram nas nossas casas, nas nossas famílias, você pode ser uma família pacífica, você pode habitar em Abel Bet-Maaca, você pode ser uma das pacíficas de Israel, como era essa mulher, mas quando menos você perceber, a cidade vai estar cercada, os muros estarão sendo derribados. Terceira coisa que pode levar, amados irmãos, ameaças a famílias: a divisão. A divisão. Olha o verso 1 e 2 de novo, presta atenção nesse texto. Eu vou ler agora pausadamente. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta. Estou tocando a trombeta para todo mundo olhar para mim, e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada um para as suas tendas, ó Israel. Deixa esse Deus, deixa essa igreja, deixa essa família, deixa esse pai, sai de casa. Verso 2: então todos os homens de Israel se separaram do rei, se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. E Seba estava literalmente a serviço da divisão, a serviço da separação. Tiago vai dizer, amados irmãos, que onde há espírito faccioso, Tiago 3,16 vai dizer que onde há espírito faccioso, onde há divisão e inveja, aí há toda sorte de males. A divisão é um imã do inferno, destrói famílias, destrói igrejas, destrói relacionamentos. As famílias de Abel Bet-Maaca estão em pé de guerra agora, porque um desordeiro, um inútil, um indigno, um filho do diabo, um rebelde, alguém que estava a serviço da divisão, entrou na sua casa. Tiago 3,16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, às vezes não é nem o sentimento, às vezes não é nem propriamente ainda a divisão, é o sentimento de divisão. Você pode entender isso? É o sentimento, tem nada concretizado, mas existe um sentimento, isso é um imã. Esse cara levou miséria para Abel Bet-Maaca. As famílias agora que viviam tranquilas, pacíficas, uma cidade chamada o curso normal das águas de Abel Bet-Maaca, de Maaca, o curso das águas mudou completamente. Sentimento, não tem divisão ainda, é sentimento de divisão. Portanto, se você tem gente na sua casa com esse tipo de sentimento, que trabalha para desunião, que não trabalha para harmonia, sua família pode estar em risco. Quarto, quero que você dê uma olhada no verso de número 14, porque o verso de número 14, ele salta aos meus olhos, porque o texto diz assim: Seba passou, grifa aí na sua Bíblia, Seba passou por todas as tribos de Israel, e chega numa cidade chamada Abel Bet-Maaca. Ele não encontrou lugar nenhum, mas quando ele chega nessa cidade, ninguém o questiona, ninguém vai atrás do seu histórico. Eu sou crente, então deixa para lá. Ele andou por todas as cidades de Israel e não encontrou lugar para entrar, mas entrou em Abel Bet-Maaca. Sabe o que é isso, irmãos? São famílias displicentes, que deixam entrar qualquer um, que pode namorar qualquer um com o filho, com a filha, que qualquer um pode andar com o marido, pode andar com a esposa. Com quem que você estava? Eu estava com Seba. Você sabe quem é Seba? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele diz acerca do rei? A displicência, amados irmãos, a falta de vigilância nas nossas casas pode trazer tragédias, pode levar famílias pacíficas, harmoniosas,
a terem suas casas transformadas num campo de batalhas. O que nós estamos vendo agora, amados irmãos, é que um fugitivo, ele agora entra sem ser percebido em Abel Bet-Maaca. E cá para nós, tem gente entrando sorrateiramente em famílias, sem ser percebido, ou com os portões abertos, e infiltrando veneno, e transformando o curso normal das águas de uma casa, de uma família, de um casamento, num campo de batalhas. Fugitivos da igreja, fugitivos dos bons costumes, muitas vezes se refugiam em algumas casas como a de Abel Bet-Maaca. Cuidado com a displicência. Não baixe guarda. Não baixe guarda na sua casa. Tenha muito cuidado com quem entra e com quem sai da sua casa. Quinta causa que pode levar famílias a se tornarem num campo de batalhas e ameaçarem sua casa e a sua família. Verso de número 1, o texto sagrado diz assim, que a Seba grita: não fazemos parte de Davi. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm comunhão com o rei. Pessoas que não têm comunhão com o rei. Pessoas que não servem ao rei. Pessoas que ignoram ao rei, podem colocar em risco a sua, a minha, as nossas casas. Ah não, mas é de uma outra cosmovisão religiosa, é de uma outra religião, é de uma outra, de um outro pensamento, de uma outra ideologia. E isso vai se infiltrando e vai envenenando os nossos filhos e vai mexendo com as nossas esposas, vai levando os nossos esposos, e quando você percebe, estão dizendo: não fazemos parte de Davi. A ausência de comunhão com o rei. Responda só para você. Aquelas pessoas que costumam entrar e sair na sua casa, têm comunhão com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Estas pessoas são pessoas que no momento de crise você ligaria para eles e para elas para pedir socorro, porque sabem que eles estão assim com o Espírito de Deus? Queria que vocês percebessem agora o que acontece quando esse tipo de gente se infiltra em nossas famílias. Primeira coisa que acontece, olha o que diz aí no verso número 15. O verso número 15 vai dizer assim: vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Vou lhe dizer aqui, à luz desse texto, algumas coisas que acontecem e que podem acontecer. A primeira delas é que as famílias ficam limitadas, ninguém entra e ninguém sai. Há um cerco na cidade, ninguém entra e ninguém sai. Essas pessoas estão limitadas, essas famílias ficaram literalmente cercadas. E a pergunta é: o que tem cercado a sua família por causa desse tipo de gente que se infiltrou, chegou, você não percebeu, mas agora já o caldo entornou? Muitas pessoas são cercadas, muitas famílias são cercadas de dívidas, de gangues, ponto de drogas, prostituição, pessoas que trazem perigo para dentro da nossa casa e nos limitam. Eu vim de Brasília, como os irmãos sabem, lá eu conheci uma família querida, amada, muito querida, mas eles estavam literalmente cercados, não podiam entrar nem podiam sair, porque trouxeram alguém para dentro de casa que mexia com drogas, e uma gangue acabou cercando sua própria casa, e eles não podiam entrar e não podiam sair. Há cercos, há limitações, mas não é só isso. Verso número 15 ainda diz que os muros de proteção
da cidade, das famílias, começaram agora a serem derribados, destruídos. Os muros de proteção. Salmo 11, verso de número 3 e 4. Em não havendo mais balizas, marcos, limites, o que pode fazer o justo? Se derribarem os nossos muros de proteção, se derribarem os nossos muros de proteção nas nossas casas, o que vai esperar? O que nós vamos esperar dos nossos filhos, nossos casamentos? Agora os muros de Abel Bet-Maaca estão sendo derribados. Por quem? Por causa de quê? Gente como o Seba, como os Beritas, que já eu falo sobre eles. Agora a cidade não está só cercada, limitada, ninguém entra, ninguém sai, ela está literalmente ameaçada. Os muros de proteção. Aquele menino que você criou no altar do Senhor, que instruiu no caminho que devia andar, que estabeleceu limites, dizendo o que era certo, o que era errado, agora começou a andar com os Beritas, começou a andar com os Sebas, e agora cadê os valores? Cadê o pudor? Cadê os bons costumes? Cadê os muros de proteção da família? Cadê aquele menino que obedecia pai e mãe? Cadê aquela menina que obedecia pai e mãe? Agora, amados irmãos, há ameaças. A proteção da família ficou literalmente ameaçada. E aí cabe a pergunta: o que tem ameaçado a sua casa? É a separação, é o desemprego, falências, doenças, despejo. Mas não é só isso, irmãos. O que acontece ainda? As famílias antes pacatas, famílias que viviam em harmonia, agora as famílias estão literalmente num campo de batalhas. O curso das águas de Abel Bet-Maaca mudou. A cidade, as casas, as famílias, onde a paz reinava, agora o medo e a desesperança. E quais são as tuas batalhas como pai, como mãe, como família, como sacerdote? Que guerra você tem enfrentado dentro de casa? Coloque isso aí no teu cartão de oração. Se é um celular. Quais são as guerras que têm chegado à sua casa? Que guerra está enfrentando na sua família? Sabe, amados irmãos, agora as famílias não estão só ameaçadas, elas estão vivendo uma guerra. Brigas. Coloque aí no cartão de oração quais são as limitações que sua família tem enfrentado, quais são as ameaças que sua família tem enfrentado, quais são as batalhas que a sua família tem enfrentado. Mas o pior disso está no verso 2, de novo. Olha o verso 2. Há uma divisão. Essa praga chamada Seba divide famílias, divide até o povo de Deus, cada um para a sua casa, ó Israel, deixa o rei, vão viver a vida de vocês, cada um por si. E esse sentimento de individualidade, que o diabo gosta, que não quer que nós vivamos em unidade, em irmandade, são filhos que entram e saem sem dizer para onde ir, com quem anda, cada um por si. Esposa que não dá satisfação ao marido, marido que não dá satisfação à mulher. Nós estamos vendo agora, amados irmãos, são famílias divididas. Israel e Judá se separando. E isso continua sendo uma estratégia do diabo, separar famílias. E tudo não perca de onde tudo começou. Quando Seba e os Beritas entram sem serem percebidos numa cidade tranquila, colocando as famílias em risco. Mas a grande pergunta, e aqui onde eu quero já preparar os irmãos para a gente orar, é o que fazer quando famílias que antes estavam no curso normal das águas,
O que fazer quando as famílias antes tão harmoniosas, tão pacíficas, em meio a tanta segurança, proteção, agora estão vivendo um campo de batalhas, estão na iminência de serem destruídas? O que é possível fazer? Esta mulher, esta governadora, esta líder de uma casa, de uma família, ela nos ensina demais. E eu queria, em nome de Jesus, que se você não entendeu nada do que eu falei até agora, você prestasse atenção no que esta mulher fez para salvar as famílias de Abel Bet-Maaca. Preste atenção no que esta mulher fez, porque pode ser um grito da graça de Deus para mim e para você nesta noite, para que nós salvemos as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, para que as nossas famílias voltem a desfrutar o curso normal das águas de Abel Bet-Maaca, para que os muros de proteção não sejam derribados, para que a guerra não seja instaurada dentro da nossa casa. O que essa mulher nos ensina? Primeira coisa que ela faz, verso 16, olha o que diz no verso de número 16: então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi dizer a Joabe, chega de cá para que eu fale contigo, eu quero saber o que está acontecendo. Mas ela não vai a qualquer um, ela vai à pessoa certa, quem está à frente da batalha, o capitão, o general de guerra de Davi. Essa mulher vai buscar compreender o que está acontecendo. Ela não é Maria, vai com as outras, ela quer saber o que está acontecendo, por que a cidade está ameaçada, por que as famílias estão em guerra, por que os muros estão sendo derribados. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você aprenda com esta mulher. Busque entender o que está acontecendo na sua casa, busque entender por que esta família tão pacata, tão estruturada, que vivia tão bem, agora está num campo de guerra. Por que isso aconteceu? Essa mulher busca entender o que estava acontecendo, e ela busca a pessoa certa. Ela não vai atrás de qualquer um, ela quer saber com quem está à frente, ela quer saber a origem, a fonte verdadeira. Muitos continuaram em miséria e os cursos das águas se tornaram ainda mais turbulentos, porque foram procurar saber o que estava acontecendo com as pessoas erradas. Ela vai a Joabe, ela vai em quem tem a informação, ela vai à fonte primária, ela vai a Joabe, quer saber o que está acontecendo na sua casa, na sua família, com as famílias que estão agora em crise. Do dia para a noite a cidade foi transformada, as famílias estão desesperadas. Cuidado com as leituras equivocadas. Muitos males têm sido acrescentados às famílias por causa de leituras erradas, leituras equivocadas, porque vamos ouvir pessoas que não sabem de fato o que está acontecendo, vão dar suas próprias versões. Ela vai à pessoa certa. Essa mulher busca compreender o que está acontecendo. E nesta noite eu peço ao meu Deus que derrame sobre sua vida um espírito de sabedoria para que você compreenda e entenda o que está acontecendo na sua casa, na sua família. Que Deus coloque na tua caminhada pessoas certas para te ajudar a compreender o que está acontecendo na sua família. 2, no verso número 18, olha o que diz. Então disse ela, antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo às questões. Nós somos uma cidade, nós temos famílias, nós temos maridos e esposas que são sábios. As famílias aqui são notadas. Há um conceito em Israel que Abel Bet-Maaca é uma cidade de pessoas sábias. Me dá um tempo, eu vou pedir conselhos. E aqui está mais uma dica. Uma dica que essa mulher nos ensina, nos dá. Busque conselhos, mas com quem tem condições de te dar conselho.
Note que ela vai buscar compreender o que está acontecendo, e não importa se é crente ou se não é, é Joabe, mas ele é a fonte primária. Agora não, ela quer conselho, e ela não vai pedir conselho a qualquer um, como diz lá em Provérbios, capítulo de número 11, verso 14: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Essa mulher vai buscar sábia direção, aonde? Em conselhos, em conselheiros sábios. Conselheiros sábios, parece pleonasmo, mas não é, porque tem muitos conselheiros que não são sábios, que trazem conselhos não para salvar, mas para destruir, ou para desviar ainda mais o curso das águas de Abel Bet-Maaca. O que nós estamos vendo agora, amados irmãos, é que esta mulher, ela vai buscar pessoas certas para se aconselhar. Busque pessoas certas para lhe aconselhar, irmãos. Está com problema no casamento, busca pessoa que tem um casamento sólido. Está com problema com filhos, vai buscar gente que passou pela mesma crise e que superou e que hoje é uma referência. Está com problema com liderança, vai buscar alguém que superou isso. Ela busca conselhos, e há momentos, amados irmãos, que nós precisamos, independentemente se somos pastores, se somos autoridades, se é o presidente da república, há momentos que precisamos de conselhos. O texto diz, Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, cai o povo. Por quê? Porque não há sábia direção. E por que não há sábia direção? Porque não há conselhos. Mas quando há conselhos, olha, se a falta de conselho derruba um governo, derruba uma nação, quanto mais uma família. Quanto mais uma família. Quanto mais uma família. Nós precisamos aprender, amados irmãos, com esta mulher. Ela vai agir com sabedoria, tanto no verso de número 18, como no verso de número 22. Essa mulher age com a sabedoria, ela é sábia. Provérbios 11, 4 vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata destrói com as próprias mãos. E você sabe que há uma diferença crucial entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é tudo aquilo que você adquire através das informações. Alguém pode ser muito sábio, pode ser até muito inteligente, aliás, pode ter muito conhecimento, pode ser uma pessoa muito inteligente, mas não pode ser sábio. Sabedoria é a capacidade de congregar as informações, o conhecimento e tornar em ações práticas. Por isso que quando nós éramos, lembra lá? O meu pai era analfabeto, minha mãe era analfabeta, mas era uma pessoa tão sábia. Por quê? Porque ela via o experiencial, ela via onde alguém caiu e ela não ia pisar no mesmo buraco. A sabedoria tem a ver com conjugar as informações certas para tomar as decisões certas. Não adianta ter conhecimento, não adianta ser inteligente e não usar isso na vida prática. E essa mulher, ela vai agir com sabedoria. Não é só com conhecimento que salva a família. Se fosse assim, muitos PhDs, muitos doutores, não estavam com seus casamentos arruinados. Se fosse assim, muitos doutores e PhDs não tinham acabado com seus filhos. Se fosse só saber e inteligência e informação, muitos lares não estavam destruídos, porque os pais são muito sábios, são muito inteligentes, têm muito conhecimento. Muitas mães têm muitos diplomas, muitos anéis, algumas têm insígnias, mas não têm sabedoria. Essa mulher age com sabedoria. Olha, mais do que isso, não está aqui, mas está implícito. Por que essa mulher é tão sábia? Porque ela vai invocar implicitamente um princípio bíblico que ela conhecia. Ela conhecia um princípio da palavra de Deus. Como é que Joabe chega? Joabe chega na cidade já declarando guerra. E ela diz, ô Joabe, sabedoria, tem um princípio bíblico
que está lá em Deuteronômio, capítulo 20, verso 10. Dê uma olhada no capítulo 20, verso 10 de Deuteronômio. Olha esse princípio, que é que diz. O texto sagrado diz assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferece-lhe-ás a paz. Quando você chegar, Joabe, para pelejar contra uma cidade, antes de derramar sangue, antes de derrubar muralhas, antes de destruir muros, oferece paz. E você não fez isso. Você está infringindo um princípio da lei. Sabe, irmão, se nós queremos salvar as nossas casas e as nossas famílias, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Você pode dar um amém? Se nós queremos salvar as nossas casas e as nossas famílias, tudo isso é extremamente válido que esta mulher fez. Ela busca compreender o que estava acontecendo, ela busca conselhos, ela age com sabedoria, mas ela se volta para um princípio da palavra de Deus. Você chegou aqui, Joabe, e não ofereceu paz, você infringiu um princípio bíblico. Sabe, amados irmãos, quarta coisa que esta mulher faz, e eu oro em nome de Jesus para que Deus nos dê essa ousadia desta mulher. Quando Joabe diz assim: não, eu não quero destruir as famílias, eu não quero destruir a cidade, mas entrou aí na cidade de vocês, nessas famílias tranquilas, entrou uma miséria aí chamada Seba e os Beritas. Os Beritas pode até, esses eu vou até deixar salvar-se, mas eu quero a cabeça de Seba. Eu quero a cabeça de Seba. Aí a mulher, só um minutinho, volta, ela é batista, ela faz uma convocação para uma assembleia extraordinária, e então ela, nesta assembleia extraordinária, ele diz: olha, nossas famílias estão em perigo. E eu queria colocar: se nós entregarmos a cabeça de um homem, todas as famílias serão salvas. Se a gente não entregar, todas as famílias serão destruídas. E aí foi colocado em discussão. O Joelso pediu a palavra e diz: eu concordo, né? Faço minhas as palavras dessa mulher. E houve unanimidade em entregar a cabeça de Seba. Nós não estamos mais num tempo em de arrancar a cabeça de ninguém, mas o princípio continua. Se nós queremos salvar as nossas famílias, nós precisamos arrancar o mal pela raiz. Nós precisamos arrancar o mal pela raiz. E muitas vezes nós estamos sendo complacentes com os Sebas e os Beritas. Esta mulher, ela não negocia filho de Belial na família. Ela corta literalmente o mal pela raiz. Essa mulher, amados irmãos, ela tem muitas características. E eu coloquei no meu esboço aqui uma série de características desta mulher, mas eu não vou explorá-las agora. Eu vou concluir com algumas considerações para nós orarmos. E eu queria que você prestasse atenção para a gente orar, sabe, irmãos, porque eu estou numa expectativa de que nessa noite Deus está lançando luz sobre muitas famílias aqui. Eu estou numa expectativa e o Espírito confirma com o meu Espírito que você já identificou que tem Sebas tentando entrar na sua casa e na sua família. Quem sabe não tem Sebas tentando entrar na nossa igreja, tentando trazer, destruição para famílias tão amadas e queridas. Eu queria, em nome de Jesus Cristo, que você prestasse atenção em 4 considerações para a gente encerrar. 5, na realidade. Primeira delas: cuidado com quem você hospeda em sua casa. Mesmo famílias amadas e queridas, pacíficas, ordeiras, mesmo famílias como as de Abel Bet-Maaca, entraram literalmente em guerra e estiveram na iminência de serem destruídos, porque hospedaram, deixaram entrar sem nenhum critério pessoas como Seba e os Beritas
nas suas casas. Cuidado com quem você hospeda. Cuidado com quem senta à sua mesa. Cuidado com quem você abre o coração. Cuidado com essas pessoas que têm acesso livre à sua casa. Cuidado com essas pessoas que não estão trabalhando para ver você melhorar, para você ser mais harmônico, para você viver em união. Cuidado com essas pessoas que estão trabalhando para você ficar mais longe do rei, não mais perto do rei. Cuidado com essas pessoas que estão mais interessadas em ver você longe das pessoas do que perto das pessoas. Cuidado com quem você hospeda. Cuidado com quem senta à sua mesa. 2. Famílias que se juntam aos sebas desaparecerão. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Os únicos que permaneceram com Seba foram os beritas. Não há em nenhum outro lugar na Bíblia e nem na história extra bíblica para se saber para onde foram, no que se tornaram os beritas. Simplesmente desapareceram. Pessoas que se juntam com os sebas vão se tornar anônimas, não influenciarão ninguém, desaparecerão, não terão uma história para contar. E eu tenho certeza que não é este o seu desejo, você que está aqui. Os beritas desapareceram, se tornaram irrelevantes, anônimos. Aqueles que se juntam com os sebas desaparecerão. Terceiro, faça de tudo para ser um pacificador. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 9, o texto sagrado vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Faça de tudo para ser um pacificador. Aquela mulher fez de tudo para ser uma pacificadora. Olha o contraste entre essa mulher e Seba. Seba trabalhou a vida inteira para ser um rebelde, um insubordinado, alguém trabalhando em favor da desarmonia, da divisão. Essa mulher, uma pacificadora. Seja um pacificador. Não seja um agente promovedor de desunião, porque há uma promessa para os pacificadores: eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Algumas pessoas, é verdade, precisam ser cortadas, mas faça de tudo para ser um pacificador. Belial é o diabo. Ele quer entrar nas nossas casas como Seba. Ele quer entrar nas nossas casas sorrateiramente, para colocar em risco o nosso casamento, para colocar em risco os nossos filhos, para tirar os muros de proteção. Mas em 1 João 5,18 é dito que aquele que é nascido de Deus, em Cristo Jesus, o maligno não pode mais tocar. Coloque uma unção dos céus nos umbrais da porta da sua casa, para que os sebas não entrem, e se porventura eles entrarem, que Deus te dê espírito de sabedoria para percebê-los e cortar o mal pela raiz. E eu concluo. Verso 1. A Bíblia é muito linda, irmãos. Eu me encanto. Houve em dias de Davi verso 20, estou no 21, capítulo 20, verso 1, lá no finalzinho, diz que Seba
ele tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Davi, cada um para a sua casa. O cara toca uma trombeta e alardeia a divisão e diz: cada um para a sua casa. Trombeta a plenos pulmões. Como é que encerra esta narrativa? Verso 22, uma outra trombeta vai ser tocada. Olha o verso 22. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Agora, então tocou a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com quem? Com o rei. Duas trombetas, dois destinos. Duas trombetas estão tocando nesta noite. A primeira trombeta é aquela em que alguns sairão para continuarem seguindo Seba, para viverem suas vidas individuais, para não terem relacionamentos com o povo de Deus, cada um para a sua casa, sem um objetivo, sem um lugar comum, sem rei, sem direção. Mas há uma segunda trombeta, e louvado seja o nome do Senhor. Uma trombeta que toca hoje, dizendo que nós temos um destino, e o destino é Jerusalém, é a nova Jerusalém. Há uma segunda trombeta tocando nesta noite, e a trombeta é para que nós voltemos para o Rei, para que nós voltemos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que as nossas famílias voltem para um lugar comum, para um lugar de harmonia, para um lugar onde o Rei está, para um lugar onde não há brigas e intrigas, mas um lugar de comunhão.